A graça e paz do Senhor Jesus esteja em cada coração, amém? Para mim é motivo de muita alegria, de muita satisfação, quando dispusemos estar na casa do Senhor, para fazer a vontade do Senhor, amém? Neste momento eu convido você que está em casa, a se colocar de pé. Nós vamos fazer uma oração, pedindo ao Senhor que esteja abençoando o culto nessa noite. Senhor nosso Deus, nosso Pai, graça nós te damos por mais uma oportunidade de vida que o Senhor concede a cada um de nós. Te pedimos ao Senhor sobre cada lar, cada família representada neste momento. Queremos te pedir, Senhor Deus, que o Senhor esteja falando profundamente aos nossos corações. E eu creio que nesta noite a Tua palavra adentrar aos lares que estão ao alcance da nossa voz. Pai, abençoa o ministério de louvor, abençoa os hinos que vão ser entoados nesta noite, que possa falar profundamente aos nossos corações. Te agradecemos pela oportunidade de vida que o Senhor está nos concedendo, meu Pai, de poder estarmos aqui, Senhor Deus, para louvar, para exaltar e engrandecer o Teu nome. Usa, Senhor Deus, cada vida, Senhor Deus, como instrumento nas Tuas mãos, como baluarte, Senhor Deus, para a propagação do Evangelho genuíno e verdadeiro do Senhor. Usa, Senhor Deus, as nossas vidas nesta noite. É o que te pedimos e o que te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Neste momento eu convido você que está em casa a abrir a sua palavra no livro de Atos, no capítulo 2, versículo 42 a 47. Amém? Como viviam os convertidos, e perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os creram, estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bem, e distribuíram todos entre os pobres. E à medida que cada um tinha necessidade, diariamente perseveraram unânime no templo, no partir do pão, na casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Amém? Neste momento, nós convidamos o Ministério de Louvor da Igreja Batista Betânia. Amém. Graça e paz, meus irmãos. Vamos continuar com o espírito de louvor e adoração e vamos louvar e declarar o quão ousado e maravilhoso é o amor de Deus por nós. Amém? Amém. Aleluia, Jesus. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. E tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. E tu tens sido tão bom pra mim. Deus, oh, que deixa as 99 só pra
comprá-lo e nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Glória a Deus, Pai. Inimigo nós fomos, mas teu amor falou mais alto, teu amor nos salvou, e por isso te glorificamos. Amém. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tua graça nunca abandona, Pai. E tu tens sido tão, tão bom pra mim. Eu não tinha valor, não tinha valor, mas tudo pagou por mim. E tu tens sido tão, tão bom pra mim. Declare. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo e nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Aleluia. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz e traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. E derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. E derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Mais uma vez. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor nos ama. Só Ele é capaz de deixar 99 e atrás de apenas um para te salvar, meu irmão. Amém. Amém. Vamos declarar que nós agradecemos o Senhor por Ele se lembrar de nós,
por mais um dia ter nos dado a vida. Amém? Eu te agradeço, Deus. Aleluia. O Senhor nos ama. Agradeça a Ele. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo seu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Aleluia. Te agradecemos, Senhor. Agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo seu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo, só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus que o levanta das minhas mãos. É pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insistiu. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo, só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levanta das minhas mãos. É pra dizer que te pertenço. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levanta das minhas mãos. É pra dizer que te pertenço, Deus. Que te pertenço, Deus. Aleluia. Vamos adorar aquele que nos amou, que nos trouxe mais presente para sua cruz e com seu amor incondicional nos declarou filho dele. Amém? Quebrantado. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou. Se eu sofrer e participar, sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor.
Só Tu nos amou, só Tu nos ama, Pai. Em Ti temos uma fé, Senhor. Aleluia. Merecida a vida recebi. E merecida a vida de graça recebi. Aleluia. Por Sua cruz da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz, aleluia, eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por Seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por Seu amor. Impressionante é o Seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o Seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por Seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por Seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por Seu amor. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Louvado seja Deus por esse louvor maravilhoso aos nossos corações. Neste momento nós vamos acompanhar uma peça teatral com os nossos adolescentes da nossa igreja. Nunca mais falou comigo, nenhum simples obrigado, porque hoje tenho vida. Na verdade eu sinto falta da sua voz. Vezes você veio a mim e eu estive sempre escutando, ajudando, dando força. Na verdade eu gosto muito de você. Oh, você
só chamar que eu vou correndo te encontrar. Quando você vai voltar pra mim? Estou esperando. Volte logo que o tempo está finando. Muito em breve eu volto e não há outra chance. Filho, tanta coisa pra dizer. Oh, filho, tenho um presente pra você. Oh, volta, filho. É verdade, eu gosto muito de você. Nós queremos agradecer por essa peça maravilhosa, né? Parabenizar todos os adolescentes da nossa igreja e lembrar os irmãos, né, que nós estamos atentos ao decreto municipal e estadual. Se permanecer como está, domingo pela manhã, na EBD presencial, nós teremos a celebração da Santa Ceia. Convidamos a todos, principalmente você que está em casa, a estar no domingo pela manhã, participando da celebração da Santa Ceia. Queremos também agradecer a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo, que Deus possa falar profundamente ao teu coração e que Deus possa estar abençoando o teu lar, abençoando a tua família. Em nome de Jesus, nós agradecemos a todos. Neste momento, eu convido o pastor José Carlos, que vai estar orando pelo ministrador da palavra nessa noite, que vai ser o pastor Clodoaldo Cidade, da Igreja Batista Califórnia. Pastor José Carlos, por favor. A paz do Senhor, meus irmãos, oremos. Soberano e eterno Deus, Criador dos céus e da terra, nesta noite, Senhor, nós te louvamos o teu nome, nós agradecemos, Senhor, a ti, neste dia de domingo, Senhor, por tudo que tu tens feito em nossas vidas, e nesta noite aqui, Senhor, prestando um louvor e adoração ao teu nome, já ouvimos, Senhor, os louvores entoados, já vimos o teu servo dirigir aqui a tua palavra, trazendo, Senhor, aqui um versículo, Senhor, do livro de Atos, capítulo 2. E os louvores entoados, Senhor, que encheram nossas vidas aqui, Senhor Deus, de cânticos e alegria, que teu nome seja glorificado através, Senhor, da vida deles. Mas, Senhor, não esquecemos, Pai, que a tua palavra, Senhor, a palavra que transforma, que liberta, a palavra que cura, precisamos ser ministrada, precisamos ser ouvida nesta noite. Amém. Porque é através da tua palavra, é através, Senhor Deus, da adoração, Senhor, integrado, Senhor, com toda nossa sinceridade a ti, é que tu recebes, Senhor Deus, com todo o cheiro suave as tuas narinas. E te entregamos nesta noite, Senhor, o teu servo, Senhor, que irá, Senhor, transmitir, Senhor, esta palavra, o pastor Clodoaldo Cidade, papai querido, que tu continue usando o teu servo como tu sempre, Senhor, tem usado, Senhor, de forma especial, que através da sua mensagem, Senhor, alcançada, Senhor, possa alcançar, Senhor, nessa mídia, os lares, Senhor Deus, que um dia entrar, Senhor Deus, possa fazer efeito, vidas possam se converter e aceitar Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Aceita a nossa adoração. Em nome de Jesus Cristo nós te louvamos nesta noite, nós te agradecemos desde já, em nome de Jesus. Amém.
Meus queridos irmãos, que a graça, a paz, o amor e as misericórdias do Senhor repousem sobre a vida de cada irmão neste momento. É com grande alegria que eu posso me dirigir a cada um de vocês da Igreja Batista Betânia de Jiquié, com o coração alegre em poder compartilhar a porção bendita da palavra de Deus com vocês. O meu desejo, a minha oração é que todos estejam desfrutando de saúde neste momento. Eu quero compartilhar, meus amados irmãos, um texto das Sagradas Escrituras que se encontra no livro de Atos, capítulo 4, versículo do 32 ao 35. Assim nos diz a palavra do Senhor. A multidão dos que criam estava unida de coração e de propósito. Ninguém afirmava ser sua alguma coisa que possuísse, mas tudo era compartilhado por todos. E com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos havia uma imensa graça. Pois não existia nenhum necessitado entre eles, porque todos os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam o valor que vendiam e depositavam aos pés dos apóstolos. E se repartia a qualquer um que tivesse necessidade. Marcas de uma igreja cheia do Espírito Santo. Meus amados irmãos, a igreja aqui, ela está em desenvolvimento, ela está em crescimento. Tanto é que o evangelista e historiador Lucas, ele já não mais conta o número de discípulos que se convertiam ao Senhor. A igreja está crescendo e o seu crescimento é rápido e não poderia ser diferente. O que nós lemos, por exemplo, no versículo 31, e quando terminaram de orar, o lugar em que estavam reunidos tremeu. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a anunciar com coragem a palavra de Deus. Aqui nós vemos uma igreja desejosa de fazer, de cumprir a vontade de Deus. Ela não se preocupava mais com os afazeres da vida, com as coisas desta vida. Cristo era a razão de ser dessa igreja. A igreja vivia, ela respirava Cristo Jesus. Ela está compartilhando a sua fé em todo lugar que ela chega, a toda a gente. A igreja crescia. Mas o que poderia manter milhares de pessoas tão unidas, tão ativas em uma igreja? A resposta a esta pergunta se encontra aqui no texto. O Espírito Santo, na vida da igreja, conduzia esses irmãos à comunhão, à pregação e ao cuidado mútuo. Eu quero pensar um pouco com vocês em 3 marcas indeléveis, 3 marcas da igreja nesta passagem. Essas marcas precisam também estar presentes nas nossas vidas como igreja de Jesus Cristo. Então, que marcas são essas que nós encontramos aqui nesta igreja? A primeira marca de uma igreja cheia do Espírito Santo é que ela investe na comunhão. Nós temos aqui uma igreja que está investindo na comunhão. O versículo de número 32 diz: a multidão dos que criam estava unida de coração e de propósito. Ninguém afirmava ser sua alguma coisa que possuísse, mas tudo era compartilhado por todos. Meu amado irmão, minha amada irmã, uma igreja cheia do Espírito Santo, ela investe na comunhão. A marca inicial da igreja de Jesus Cristo, e a marca que a fazia crescer, sem dúvida aqui, é a comunhão gerada pelo Espírito Santo de Deus. Em João capítulo 13, verso 34, quando já se aproximava Jesus da morte, ele chega para os seus discípulos e ele diz: olha, um novo mandamento lhes dou.
Ame-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros da mesma forma, do mesmo jeito. Jesus, ele ensina aos seus discípulos aqui que a marca da sua igreja é o amor mútuo. A vivência desse amor pela igreja iria proporcionar a cada um desses cristãos o crescimento no reino de Deus. Observem que amar os membros dessa igreja não era uma opção, é um mandamento, é uma ordem, é uma ordenança deixada por Jesus Cristo. Quanto mais se aproximava da hora da morte, mais Jesus ele orava pelos seus discípulos, mais ele intercedia pelos seus discípulos, desejando que eles mantivessem comunhão, se mantivessem em comunhão uns com os outros, ligados, unidos pelo amor. Então, em João 17, 21, Jesus, na sua oração, tida como oração sacerdotal, ele diz: olha, a minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um, como tu estás em mim, Pai, e eu estou em ti, que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Nestas palavras, o Senhor Jesus Cristo, ele esclarece que o crescimento do reino de Deus depende desta prática de ação na vida dos crentes. Comunhão. O versículo 32 afirma que toda a multidão tinha apenas uma mente, apenas um coração. Em outras palavras, a comunhão, ela se manifestava tanto na mente quanto no coração, tanto na intelectualidade quanto também nos sentimentos. A transformação ocorrida na vida desses crentes, pelo Evangelho e pela submissão do Espírito Santo, chegava ao coração e os fazia amar uns aos outros de maneira impressionante. Eles amavam a igreja de Cristo, eles formavam a igreja de Cristo e eles estavam unidos em amor uns pelos outros. Meus amados irmãos, nós temos diante de nós um ensinamento que é vital para a saúde da igreja, para o crescimento da igreja. Nós precisamos amar a Cristo e amar a sua igreja. Nós precisamos amar as pessoas que frequentam as nossas reuniões e também aquelas que deixaram de frequentar as nossas reuniões e que ainda são membros da nossa igreja. Amar cada um sem preconceito. Precisamos amar. Cada pessoa precisa ser amada por mim, precisa ser amada por você, sem nenhum tipo de restrição. Apenas elas estando frequentando ou até mesmo tendo se afastado da comunhão ou do convívio de nossas reuniões. Cada pessoa precisa ser amada por nós. Elas deverão ser ministradas. Elas deverão ser ajudadas. Elas deverão ser abraçadas por cada um de nós. E isso é o que nós chamamos de comunhão. Comunhão é mais do que um aperto de mão quando cantamos uma canção, uma música. É mais do que abraçar uns aos outros e sair dos nossos lugares e cumprimentar uns aos outros. Comunhão é o resultado de um amor gerado pelo Espírito Santo de Deus em nosso coração.
E se nós nos submetermos a Cristo e ao seu senhorio, viveremos em comunhão, amaremos uns aos outros. Por isso, uma igreja cheia do Espírito Santo, ela vive em comunhão. Mas o texto nos apresenta aqui uma outra marca de uma igreja cheia do Espírito Santo. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela compartilha a fé, ela testemunha de Jesus. Ela compartilha a fé testemunhando de Jesus Cristo. Olha o que o versículo de número 33 nos diz. E com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos haviam imensa graça. O texto bíblico aqui em questão mostra que os apóstolos, eles continuavam anunciando a Jesus Cristo, testemunhando da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, e eles faziam isso com grande poder. Olhando para Atos capítulo 4, versículo 29 ao 30, o texto diz assim: Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem a tua palavra com toda a coragem, enquanto estendes a mão para curar e para realizar sinais e feitos extraordinários pelo nome do seu santo servo Jesus Cristo. Quando a gente olha para esse texto em que os apóstolos foram ameaçados, se pregasse o evangelho, sofreriam grandes danos, eles então oram a Deus e pedem ousadia, autoridade, poder para falar do amor de Jesus Cristo. Então, o que está acontecendo aqui no versículo de número 33 é Deus respondendo à oração da igreja que pede poder, ousadia para anunciar a Jesus Cristo, para pregar a mensagem do Evangelho com toda a autoridade. Quando nós lemos o livro de Atos, Lucas, ele deixa registrado de que não só os apóstolos estavam pregando com poder o Evangelho, mas a igreja também estava dando testemunho de Jesus Cristo. E tal como os apóstolos também faziam isso debaixo da autoridade, debaixo do poder do Espírito Santo. Observem que duas coisas nós já notamos até aqui, na característica desta igreja cheia do Espírito Santo. Uma é a unidade. É uma igreja que vive unida, em comunhão. Uma igreja que tem a disposição em amar e estar juntos uns dos outros. E o outro é o compartilhar da fé. Cada crente sendo testemunha de Jesus, falando dele para outras pessoas. Estamos vivendo um tempo de pandemia, onde o isolamento social é a palavra da vez. Mas nós precisamos entender que mesmo afastados fisicamente uns dos outros, precisamos estar unidos em oração, em comunhão, em compartilhamento e também anunciando e testemunhando o Evangelho de Jesus Cristo. Percebam que o crescimento da igreja, ela depende destas coisas, da unidade, da comunhão e da autoridade em testemunhar do amor de Jesus Cristo. Estas coisas dependem de oração, de submissão ao Espírito Santo. Mas quando nós vamos orar, geralmente a nossa tendência é insistirmos em pedir a Deus, às vezes, soluções para os nossos problemas pessoais. Pouco nós voltamos as nossas orações para o crescimento da igreja, para a vida espiritual. Geralmente nós passamos mais tempo pedindo coisas para nós mesmos. Meu irmão, minha irmã, com sinceridade, qual foi a última vez que você orou
pelo crescimento da Igreja Batista Betânia? Qual foi a última vez que você orou pela conversão de um perdido? Qual foi a última vez que você orou pela conversão de um colega de trabalho, de um colega da faculdade? Qual foi a última vez que você orou pela conversão do seu vizinho, do seu amigo, do seu colega? Qual foi a última vez que você orou a Deus, pedindo para que Ele usasse você como instrumento para a salvação de outras pessoas? Meu irmão, minha irmã, se você é convertido, há que começar a pensar nas coisas espirituais, a passar mais tempo na sua oração, pensando em Cristo, na obra de Cristo, há de começar a ocupar a sua mente com Jesus Cristo, com o céu, em como evitar uma vida pecaminosa, e como ajudar alguém a evitar o inferno e a crer em Cristo como seu Senhor e Salvador. A sua condição de salvo em Jesus Cristo traz exigências. E uma dessas exigências é orar pela salvação dos perdidos. Irmãos, nós precisamos orar pela salvação dos perdidos. Nós temos centenas e milhares de pessoas que estão partindo por conta do Covid sem Cristo. E nós precisamos orar por essas pessoas. A Bíblia garante que quem convence as pessoas do pecado é o Espírito Santo de Deus. O meu dever, o seu dever é pregar, é falar da salvação e do amor de Jesus a todas as pessoas. A salvação, ela vem de Deus, é dom de Deus. Mas nós precisamos proclamar, nós precisamos clamar a Deus por mais momentos em que as pessoas elas estejam abertas, receptivas ao Evangelho, para receberem a ação do Espírito Santo e serem convencidas a crerem em Jesus Cristo como Salvador. Por quem você tem orado? Quantas vezes a salvação do seu vizinho, da sua vizinha, do seu colega de trabalho, de faculdade, amigo, ocupou as suas orações, ocupa as suas orações? Alguém já disse que o que você ora vai dizer no que você está interessado. Pense nisso. Ore pela salvação dos perdidos e proclame com autoridade a mensagem do Evangelho. E por último, uma igreja cheia do Espírito Santo, seus membros cuidam uns dos outros. Olha o que o versículo 34 diz. Pois não existia nenhum necessitado entre eles, porque todos os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam o valor do que vendiam e depositavam aos pés dos apóstolos. Versículo 35 diz, e se repartia a qualquer um que tivesse necessidade. O versículo 32 já nos falou deste assunto de uma forma teórica, quando foi afirmado que ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Já de início, nós fomos orientados que havia um só coração, isto é, um coração tão voltado para Cristo, tão voltado para o reino de Cristo, tão voltado para as coisas de Cristo, que a igreja não tinha tempo para as coisas deste mundo, para as acumulações de bens, para buscar coisas particulares. Porque a igreja sabia que essas coisas não eram importantes para eles, para ela, melhor dizendo. Nessas coisas havia egoísmo. E tudo isso não trazia necessariamente sentido para o viver das pessoas.
Uma vez que as coisas materiais, os bens materiais e transitórios, são coisas que podem ser partilhadas. Mas agora no versículo 34 e versículo 35, nós somos aqui informados de como este cuidado se deu na prática. Em toda a igreja aqui, havia pessoas ricas e pessoas pobres. Assim como em toda a igreja, há pessoas com melhores condições de vida, com uma vida financeira abastada, assim como há aqueles que possuem necessidades, e necessidades materiais, necessidades de alimento. Mas todas essas pessoas são salvas em Cristo Jesus. Aquelas que tinham posses, como aquelas que não tinham nada, assim como no nosso contexto como igreja. Nós temos irmãos que são empresários, irmãos que são comerciantes, irmãos que têm uma vida financeira equilibrada, que desfruta de bens. Assim como nós temos irmãos que precisam da assistência da igreja, receber uma cesta básica, um suporte. Mas todos são salvos em Cristo Jesus e todos compõem a igreja de Jesus Cristo. Queridos, em Jerusalém havia muitas pessoas pobres. Algumas delas até tinham necessidades de comida mesmo, mas que também eram salvas em Cristo Jesus, que criam em Cristo como Messias, e elas faziam parte da igreja. É possível que alguns tenham até perdido seus empregos, seus bens, trabalhando em virtude da nova fé, que confrontava com a fé judaica do período, do momento. No entanto, essas pessoas aqui, movidas pelo Espírito Santo, os ricos da igreja, eles não menosprezavam os pobres, e os pobres se relacionavam muito bem com os ricos. Os ricos, ao contrário de menosprezar, eles entenderam que deveriam ajudar aqueles que não tinham de onde tirar, que tinham algum tipo de necessidade, de maneira que na igreja, o texto diz, Lucas registra, que já não haviam pessoas necessitadas da tamanha generosidade da igreja. Nós estamos vivendo um tempo de pandemia, onde muitos estão perdendo emprego. E tem necessidades, e como igreja nós precisamos olhar para essas pessoas. E buscar suprir as necessidades dessas pessoas. Aqui há alguns pontos a serem destacados, irmãos. Primeiro, os que possuíam casas ou terras vendiam e doavam dinheiro. À luz do capítulo 5, verso 4, nós podemos afirmar que essa decisão era uma decisão voluntária. Não era imposta pela igreja, era um coração dadivoso, voluntário, disposto a doar. Aqui não se diz que eles venderam todas as suas casas, todas as suas terras, mas que eles venderam essas coisas e doaram dinheiro para suprir as necessidades das pessoas. De alguma forma, irmãos, é algo aqui a se considerar, pois abrir mão de alguma propriedade, de algum bem, não é uma tarefa fácil. Mas esses irmãos estavam dispostos a ajudar e socorrer aos outros. Segundo, eles depositaram o dinheiro, ou depositavam o dinheiro aos pés dos apóstolos, ou seja, as ofertas elas não eram administradas pelo ofertante, mas elas eram deixadas aos cuidados da liderança da igreja para que essa, de maneira justa, suprisse as necessidades daqueles que tinham. E terceiro, o dinheiro não foi distribuído sem critério, mas era repassado aos irmãos que tinham necessidades, os carentes, conforme a necessidade de cada um. Essa decisão desses irmãos de investir na vida do outro e suprir a necessidade do outro, socorrer o outro em suas necessidades, era uma marca da igreja. E foi tão importante que o resultado foi que mais pessoas, elas estavam se convertendo a Cristo e sendo acrescentadas à membresia da igreja. Irmãos, eu quero concluir.
destacando que o Espírito Santo na vida da igreja, ele conduz a igreja a uma vida de comunhão, de unidade. A igreja fica unida. Mesmo em tempos de pandemia como estamos vivendo, ela continua unida. Uma igreja movida pelo Espírito Santo, ela se dedica à pregação, à proclamação. Mesmo no tempo de pandemia, ela se utiliza dos recursos tecnológicos que temos para alcançar o maior número de pessoas e anunciar a Jesus, para que pessoas, elas não partam deste mundo sem esperança em Cristo Jesus. Uma igreja movida pelo Espírito Santo, os seus membros estão cuidando uns dos outros, preocupados com a necessidade uns dos outros, socorrendo uns aos outros. E como é que essas coisas, elas se aplicam a nós? Primeiro, precisamos orar e nos envolver com a palavra de Deus para ficarmos cheios do Espírito Santo. Orar a Deus, ter uma relação com Deus. Paulo diz que nós conseguiremos isso falando entre nós com salmos, hinos, cânticos espirituais, conhecendo a palavra de Deus e vivendo aquilo que a palavra de Deus ela nos ensina, vivendo na comunhão com a igreja ou em comunhão com a igreja. Segundo, movidos pelo Espírito Santo, nós precisamos amar uns aos outros e cuidar uns dos outros. Na prática, irmãos, não só no verbalizar, mas nas ações. Isso se aplica à maneira de tratarmos as pessoas, de lidarmos com as pessoas, de falar uns com os outros, visando a nossa comunhão como igreja, desejando que essa seja uma marca a tocar o coração das pessoas que não fazem parte da nossa comunidade e vejam que entre nós há amor de verdade. Que o Espírito Santo faça da Igreja Batista Betânia de Jiquié uma igreja que, movida pelo Espírito Santo, vive em comunhão, movida pelo Espírito Santo, proclame a mensagem da palavra com ousadia e, movida pelo Espírito Santo, cada um cuide uns dos outros, suprindo as necessidades dos irmãos. Nesse período de pandemia, você está atento à necessidade do seu irmão? Tem telefonado para ele, tem ligado para ele? Meu querido irmão, seja uma igreja que traga na sua vida a marca do Espírito Santo. Seja uma igreja cheia do Espírito Santo. Vivam em comunhão. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Um forte abraço, em nome de Jesus. Nós queremos agradecer ao pastor Clodoaldo Cidade pela palavra ministrada. Eu creio que falou profundamente ao meu coração, creio também que falou profundamente ao teu coração. A Igreja Batista Betânia agradece ao pastor. E também nós queremos agradecer a todos que estão no seu lar, assistindo esse culto maravilhoso. Também, para lembrar, nós queremos falar para os irmãos que nós estamos com um culto no domingo pela manhã presencial, com todas as normas de segurança, medindo a temperatura, o álcool e gel à disposição dos irmãos e a separação dos bancos. Então, nós estamos atendendo todas as medidas de segurança. Também nós queremos, neste momento, agradecer a você que esteve aí no seu lar assistindo e te desejar uma ótima semana, que Deus possa estar falando profundamente ao teu coração. Neste momento nós vamos orar, finalizando o culto nesta noite. Amém? Senhor, nosso Deus e Pai, graça nós te damos, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer, Senhor Deus, que a tua vontade, que é perfeita aos nossos corações, esteja entronizado, e que todos nós possamos tão somente crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que possamos entender e compreender que o Senhor está no controle de tudo em nossas vidas, Pai. Muito obrigado por mais essa oportunidade que o Senhor está nos concedendo de ouvir, de falar profundamente aos nossos corações. Muito obrigado, Senhor Deus. Enquanto, Senhor Deus, neste momento, muitas pessoas, meu Pai,
não estão tendo a oportunidade de estar na tua presença. E eu te peço, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, liberta, Senhor Deus, o teu povo, Senhor Deus, transforma, Senhor Deus, corações através da tua palavra, Senhor. Nos dê uma semana, Senhor Deus, abençoada por ti, debaixo da tua proteção. Conceda a todos nós uma noite abençoada na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe.